Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Semana passada, escutei a gravação de uma sessão de terapia de casal. Um curso escutei de terapia cognitivo-comportamental, e foi uma experiência interessante. Para ver que pode ser uma coisa meio complicada, porque começou ali o psicólogo, então estabelecendo regras, o que pode, o que não pode, como é que a gente vai fazer, estamos aqui, para ajudar vocês. Vocês querem também estabelecer alguma regra, então pergunta ali, e a mulher fala, olha, uma coisa que a gente poderia fazer é não pegar coisas muito antigas e ficar... E na hora o marido já saltou. Falou, por quê? Tá dizendo que por acaso eu faço isso? Já gerou uma tensão ali. O negócio aqui vai longe, da tensão. Mas o psicólogo ele leva bem a coisa. E então agora eu vou fazer assim. Então ele consegue acalmar ali um pouco os ânimos. Então cada um quer o que fale. O que lhe encantou quando vocês começaram a se relacionar? O que te agradava? Não, poxa, era um cara super bonitão. E ele era muito engraçado. E a gente sempre... Então cada um... Não, ele vai resgatando um pouco, do carinho, do amor, E aí pega um ponto de conflito, agora tenta falar, assim, objetivamente, sem nenhuma emoção, como é que a coisa aconteceu. Agora você vai falar as emoções, o que você gostaria que o outro fizesse. Então mais ou menos consegue que eles se entendam. E está claro que o objetivo não é agora ficar revisitando todos os episódios conflitivos no passado e resolver um por um, quem que tem razão, quem que não tem razão, típica perda de tempo, Mas armá-los com algumas ferramentas, algumas habilidades para que em futuros conflitos eles tenham mais capacidade de resolver aquilo sem violência verbal, sem gritaria, que era o que tipicamente estava acontecendo. Isso me parece algo muito cristão, esse desejo de saber entender-se com as pessoas, saber lidar com os efeitos alheios. Se a gente tivesse que dar um nome, uma virtude para essa habilidade, eu diria que é a virtude da longanimidade. Longanimidade. Uma virtude pouco... não sei, em alta, ou pouco conhecida, ou pouco famosa, Longanimidade. Em geral, peço nos começos da direção espiritual que as pessoas me tragam 3 principais qualidades, 3 principais defeitos. Acho que nunca uma pessoa me falou, padre, eu sou uma pessoa longânime. Uma qualidade minha é que eu sou longânime. Nunca ouvi falar isso, Magnânime, talvez até alguma vez, Mas longânime não, É um negócio assim, nem sabe o que é, E, no entanto, é um dos frutos do Espírito Santo. São Paulo ele enumera, quando ele está falando das obras da carne, e ele lista que são brigas, ciúmes, ódio, ambições, discórdias, partidos. E aí ele fala, contra isso estão os frutos do Espírito Santo, caridade, alegria, paz, longanimidade, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança, os frutos, Fruto é aquela coisa que leva um tempo para se formar, mas depois é doce, é gostoso. O fruto do Espírito Santo é isso, A ação do Espírito Santo na nossa alma vai produzindo aquele efeito muito saboroso. São esses frutos do Espírito Santo. A longanimidade é um deles. Sem dúvida que é uma virtude, irmã ou filha, da paciência. É um tipo de paciência. O termo grego que aparece no Novo Testamento é macrothymia.
Tem um outro que é hipomene, que é mais paciência com as coisas. Hipomene, estar debaixo de, hipomene. Macrothymia tem a ver com entusiasmo, tem o ânimo, tem a ver com essas coisas assim, né? Thymia, macro grande, longânime, alma grande. E se refere mais especificamente a essa paciência com as pessoas. Isso é a longanimidade. Saber ser paciente com as pessoas. Não ser irascível, pavio curto, que qualquer coisinha explode, briga, essa pessoa que gera tensão, onde ela chega, o ambiente fica meio, as pessoas ficam meio assim, né? E você tem que tomar cuidado com o que a gente fala, porque já chegou outra fulaninha aqui, qualquer coisinha explode, né? Pavio curto. Não, longânime, tranquilo, e relaxa, que né? Pessoa super zen, assim, né? Super tranquila, super de boas, né? E é isso que nosso Senhor nos pede. É o que ele faz, né? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. É o que faz os primeiros cristãos, lhes recomenda São Paulo. Abençoai os que vos perseguem, abençoai-os, não os preguejeis. Vivei em boa harmonia uns com os outros, não pagueis a ninguém o mal com o mal. Aplicai-vos a fazer o bem diante de todos os homens. Se for possível, quanto depender de vós, vivei em paz com todos os homens. E ele aborda o caso concreto, se alguém te ferir, se alguém te atacar, o que tem que fazer? Ele diz, não os vingueis uns dos outros. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Não te deixes vencer pelo mal, mas triunfa do mal com o bem. Não te deixes vencer pelo mal. Ou seja, se alguém me maltratou e eu me vingo, eu maltrato também, eu estou sendo vencido pelo mal. Eu não posso deixar que isso aconteça. Triunfa sobre o mal com o bem. E isso é essa paciência e com as outras pessoas, a longanimidade. Saber lidar com defeitos, erros, tropeços. Faz 2 semanas eu dei uma meditação com o título Como lidar com os efeitos alheios. Agora, se eu desse ela outra vez, eu reformaria o título. Eu colocaria como aproveitar os efeitos alheios, porque eu falei mais sobre o que a gente pode tirar dos efeitos alheios. Entender os nossos próprios defeitos, crescer em generosidade, foi mais por aí. Não falei tanto como lidar, que é o que eu pretendo abordar hoje. Como lidar com os efeitos. Uma coisa é o que eu posso tirar daquilo, outra coisa é como gerenciar na prática a coisa acontecendo. Isso é lidar com o problema. Isso é a longanimidade. Independente do que eu vou tirar ou não de proveito pessoal daquela situação. Longanimidade. E para isso, pensei em 4 habilidades que a gente pode se aplicar, desenvolver, melhorar. Abertura, autocontrole, suavidade e visão sobrenatural. Esses 4 pontos. Primeiro, essa abertura ou flexibilidade. Existe na mitologia grega a figura do Procusto. Procusto, que é um nome bem feio, né? E a sua cama. Se vocês quiserem dar o nome de Procusto para um filho, nada contra, mas não cai muito bem, porque ele era um bandido em que ele prendia as pessoas e levava lá para a casa dele e colocava na cama dele. E a pessoa tinha que ser do tamanho da cama dele. Se ela fosse maior do que a cama dele, ele cortava ou a cabeça ou os pés. Se a pessoa fosse menor, então ele esticava a terra, romper ali os músculos, né? Então matava a pessoa, porque tinha que ser daquele tamanho da cama de Procusto. Então ele é um símbolo disso, dessa falta de querer encaixar os outros sempre nos meus quadradinhos, nos meus esquemas. Se está fora, não presta. Então eu descarto, rotulo. Essa pessoa aqui não dá, porque afinal de contas ela gosta desse tipo de música, ou ela tem não sei o que influência, ou ela é de tal linha política, não sei, né? A pessoa fora, porque não está encaixada no meu pacote, assim. Hoje em dia tem muito essa coisa, né? Polarização, então já assim, não pensa como eu, então eu odeio, então tá fora, então zero diálogo, zero... Tem que ter abertura, né? Hoje se fala de tolerância, e é importante saber conviver. Explicava uma aula de doutrina, um colega meu lá no Rio de Janeiro, ele falava, olha, uma coisa é fé, outra coisa é fanatismo. O que é o fanático? Ter fé é acreditar, todo mundo acredita em alguma coisa. Então a gente pode ter uma fé muito viva, sobretudo na nossa religião, que é o que mais importa, né? Aí é a fé. Agora, fanatismo é diferente de fé. Fanatismo é não suportar que outra pessoa pense diferente de mim.
Isso é fanatismo. E ele dizia, olha, eu sou católico, não sou católico fanático, mas tenho fé cristã, sou católico, né? Agora, São Paulino eu sou fanático, porque eu não suporto o corintiano. Não suporto o palmeirense, não suporto. Então eu sou fanático mesmo. Eu achei interessante, né? Como ele admitia o seu fanatismo, enfim, num campo que também, não sei se é o mais importante, né? Enfim, ainda que, sem dúvida, que convivia com as pessoas e fazia daquilo mais uma brincadeira do que propriamente uma confissão categórica do seu pecado, né? Então, saber conviver com, suportar, a pessoa pensa diferente. Ainda que eu confesso que a palavra, o conceito de tolerância me parece pouco, me sabe a pouco. Para um cristão, é pouca coisa só tolerar, parece uma coisa assim, quase de orgulho, né? Em espanhol eles têm essa coisa, te perdono la vida, um pouco, eu perdoo a tua vida, eu perdoo o fato de você existir. É um negócio assim de, quando você quer desprezar alguém, ok, eu te perdoo o fato de você existir, né? Você existe já é um negócio, mas tudo bem, eu perdoo. Isso não é cristão, não é verdade? É desprezar, né? Então, lógico, o nosso Senhor nos pede para mais do que tolerar, nos pede para amar as pessoas à nossa volta, né? E para isso, sim, precisamos muitas vezes passar por cima de diferenças, de obstáculos, de erros, de defeitos, todos temos, né? E de divergência de ideias. As pessoas boas são as que sabem fazer isso com facilidade. Essa pessoa não tem nada a ver comigo, temos de cultura, de origem, mas sei, mesmo assim eu gosto dela, de muitas coisas que ela tem, não concordo com várias outras, mas ela tem muitas coisas muito boas, umas qualidades impressionantes. Isso é uma pessoa boa, sabe ver a bondade nas outras pessoas, não para no primeiro obstáculo. Ah, não, fulana é de tal cidade, quem é de tal cidade não dá, porque afinal de contas... Não, flexibilidade, abertura, essa é a visão de um bom pai, de uma boa mãe, a visão de Deus, essa visão aberta, misericordiosa. Agora, é verdade que quando o outro está me ofendendo, nem sempre isso vai ser tão fácil, não é verdade? Você me fechou ali na rua, me vem aquela, né? Muitas vezes, então, a gente passa para a segunda atitude, que é a importância de ter esse autodomínio, esse autocontrole, esse segurar-se, para muitas vezes não fazer nada. Essa luta por ser menos reativos, menos impulsivos, não ser alguém tão movido desde fora, mas desde dentro. Eu decido o que eu sou, eu decido o que eu faço, não são as circunstâncias. Não é o defeito alheio que vai fazer com que eu passe hoje o dia mal-humorado só porque, não sei, o fulano de tal lá me distratou. Esse é o problema dele, eu não quero ficar assim, né? Então eu tenho esse autodomínio, eu tenho esse senhorio próprio. Lá em Roma tinha uma brincadeira com as pessoas que eu morava e convivia, que era fazer o gesto de jogar o anzol da pesca, da vara de pesca. Então, típico, tinha um padre, né, no meu grupo lá em Cavabenco, onde eu morava, que ele era fanático da Ferrari, adorava a Fórmula 1. Então vinha fulano de tal e soltava uma frase meio despretensiosamente, falando mal da Ferrari, alguma coisa assim, né? Não, porque parece que é próximo... E aí o outro mordia o anzol, né? Esse era isso que ele queria, né? Que o outro já saísse, não, porque nada a ver esse negócio, né? E aí a brincadeira era fazer assim, recolher, né? Joguei o anzol, agora estou recolhendo, peguei o meu peixe aqui, né? Caiu direitinho na minha armadilha, né? E era brincar, porque, enfim, sobretudo os espanhóis são muito reativos, impulsivos, irascíveis, assim, já sai, né? Reagindo a maneira meio temperada muitas vezes, né? Então a brincadeira era ver só para provocar os outros e o seu destempero e a sua ira, né? Mas interessante, né? Claro, enfim, cada um tem gente que é mais emotiva, mais fleumática, cada um tem o seu temperamento, mas é bom, sabe, que nós saibamos segurar um pouco a onda, ou sem emoção, seja primum prime, né? O primeiro movimento já pulei de cabeça, sobretudo se é uma coisa ruim, se é uma coisa negativa. Diz o Salmo, o Senhor é clemente e compassivo, longânime, algumas traduções trazem lento para a ira e cheio de bondade. E assim devemos ser nós também, diz agora São Tiago. Já o sabeis, meus diletíssimos irmãos, todo homem deve ser pronto para ouvir, porém tardo para falar e tardo para se irar. Tardo para se irar, demora. Aquela pessoa até perde uma hora elas estribeiras, mas, cara, demora, entendeu? Ela demora.
Você tem que bater muito, né? Até ela estourar, porque é uma pessoa tão tem um autodomínio impressionante, né? Essa longanimidade passa por aí. E depois, uma terceira atitude é a da suavidade, ou poderíamos falar mesmo doçura. Doçura, em oposição à rispidez, ou esse trato mais amargo com as pessoas à nossa volta. Porque o autodomínio é esse sentir, né? Já não tanto no que eu sinto, ou mesmo que eu seguro interiormente, mas já no me comunicar com as outras pessoas. A gente já entra no âmbito dessa suavidade e da doçura. Do como eu falo as coisas sem rispidez, sem uma violência desnecessária. E muitas vezes isso significa não falar naquele momento, segurar. Porque se eu estou meio destemperado, se eu estou meio irado com aquilo, provavelmente eu vou soltar uma farpa, vai sair uma coisa meio torta e provavelmente eu vou ferir a outra pessoa. E pode ser uma ferida que demora a cicatrizar. Porque eu me senti agredido e eu sei bem a minha irmãzinha lá, onde é que é o calo, né? E eu aperto ali o calo. Porque você sempre, né? Porque esse é teu problema de não sei o quê. Já resgato ali uma coisa, sei, antiga e para ferir. Porque a gente sabe como ferir os outros com as palavras, não é verdade? Sobretudo se com pessoas que conheceram já há muito tempo. Então, muitas vezes a melhor coisa é não falar nada mesmo. Não falar nada mesmo, segurar um tempo. Esperar. E depois com calma. Essa ideia de que não, eu tenho que provar, essa pessoa não pode ficar assim. Essa pessoa tem que se dar conta que o que ela está fazendo é uma estupidez ou é uma injustiça. Olha, se você falar com esse espírito, o mais provável é que ela não se dê muita conta disso, porque ela vai se sentir agredida e na hora já vai levantar os escudos dela, já vai se colocar na defensiva. E aí vai entrar em modo combate, não em modo, me fala que eu quero entender aqui que eu fiz de errado. Cara, não quero entender nada, eu estou sendo atacado aqui, eu tenho que te atacar de troca. E entra um modo que não leva a lugar nenhum, não leva a racionalidade aquilo, né? Então, por isso, esperar, diz o livro dos Provérbios, uma resposta branda aplaca o furor, uma palavra dura excita a cólera. Resposta branda, o São José Maria em Caminho, não discutais. Da discussão não costuma sair luz, porque é apagada pela paixão. A luz é apagada pela paixão. Estou tão ali, nesse modo de combate, né? o instinto de defesa, de ataque, que não estou escutando os argumentos, eu estou realmente pensando naquilo que a pessoa me falou. Será que é verdade que eu costumo... Não vou fazer nesse contexto. Estou num outro modo. Por isso, segurar. Tantas vezes perdemos o amigo por ganhar a discussão, aquela coisa, né? Eu perco o amigo, mas não perco a discussão. Cara, que bobagem, né? Entre uma discussão e um amigo, muito melhor um amigo, né? Do que uma discussão, né? Ter razão. Preciso ter razão sempre. E quem sabe até, em parte eu tenho razão, mas eu estou exagerando, porque eu também estou dominado pela paixão. Então já não é bem assim, não é em todos os casos, já estou deformando um pouco as coisas. Ela falava uma pessoa, eu sou assim, eu não levo desaforo para casa. Falava explicando a sua última demissão, e acho que teria para explicar a penúltima também, e a antepenúltima. E era uma pessoa que tinha uma trajetória profissional bem complicada, porque não levava desaforo para casa, né? Porque sempre tinha que ir lá mostrar, exigir, falar, cara, relaxa, né? Vamos devagar. Sofreu uma injustiça? Pode ser, o mundo é cheio de injustiças. Nem por isso eu vou sair brigando com todo mundo que eu encontrar pela rua. Não vai ser a maneira de resolver nada, muitas vezes. Livro dos Provérbios, um homem sábio sabe conter a sua cólera e tem por honra passar por cima de uma ofensa. Passar por cima, saber lidar com aquilo. E depois, é isso sim, se é preciso falar, e muitas vezes será preciso, fazê-lo com doçura, com suavidade. São José Maria usava essa imagem, uma bola de demolição almofadada. É uma imagem muito gráfica, né? Uma bola de demolição, que é um negócio violento, sei lá quantas toneladas deve pesar uma bola de demolição, né? E aquilo batendo contra derruba lá um prédio, né? Uma coisa muito violenta, né?
Agora, tenta fazer aquilo com almofadas. Ou seja, você vai dizer um conteúdo para a pessoa, você vai, sei lá, dizer, olha, para tua amiga que você acha melhor ela terminar um namoro. Um exemplo assim, super duro dizer isso para alguém, né? Tá apaixonadinha lá por um cara que é um cafajeste total, né? E eu vou ter que tentar abrir os olhos dela, isso é bem complicado muitas vezes, né? Eu vou dizer, olha, fulano, eu acho que você não deveria fazer isso, deveria fazer aquilo. Então, o conteúdo, quem sabe, vai ser duro. Agora, eu vou cuidar para que a forma seja suave. Vou pôr uma almofada ali. Eu posso chegar e falar, você não se deu conta, você é muito burrinha mesmo, não é verdade? Porque eu posso chegar humilhando, eu posso chegar, não é verdade? Dizer, tá na cara que não sei o quê. Ou eu posso dizer, olha, eu entendo, poxa, o cara é legal, tem isso, tem aquilo, né? E, poxa, como é gostoso namorar e tudo. Agora, sabe, é importante, a gente fica meio assim, né? Apaixonado, a gente nem enxerga direito os efeitos das pessoas, né? Esse cara já matou 20 pessoas, roubou 3 bancos, trafica drogas. Talvez não seja o cara mais recomendado, né, para você namorar, porque olha só, o currículo dele não é dos mais recomendáveis, né? Então vou tentar fazer aquilo da maneira mais suave possível, entendeu? E essas são as almofadas que eu vou colocar. E olha, isso é muito bom. E quem sabe aquela pessoa vai me ouvir. Então, quem sabe não, igual, né? Mas pelo menos as chances aumentam. Jesus mesmo fala isso. Se você corrigir o teu irmão, chama-o a sós e fala com ele. É interessante o detalhe. Chama, não precisa ser diante de todo mundo. Fulano, chega aqui, deixa eu falar um negócio. Ó, pessoal, tá vendo Ciclana? Ó, parece boazinha, não é verdade? Mas olha só o que ela fez, né? Não é assim, né? Chama-o a sós e conversa. Olha, fulano, tal coisa, né? Eu vejo que você é muito zelosa com isso. Poxa, me admira como você faz isso bem. É uma coisa, para mim, exemplar. No entanto, aí vem o negócio, né? Olha, tal situação, às vezes, nesses momentos, talvez você se deixe levar um pouquinho, talvez exagere um pouquinho, talvez seja exagero meu, talvez eu que estou vendo errado. Mas, né? Pensa assim, se não é o caso. Então, as almofadas, aí tá pondo a almofada. Isso não é ser hipócrita. Ah, não, eu falo na cara, eu não tenho esses negócios, não tenho papas na língua. Cara, tudo bem, vou falar. E é importante, a lealdade é de falar. Mas não precisa ser da forma mais violenta possível, mais ríspida, mais agressiva. Vou pôr ali um açúcar, entendeu? Vou pôr ali um negocinho, uma jujuba, não sei, né? Vou pôr um negócio mais light, tornar aquilo mais palatável, né? Para aumentar a chance da pessoa realmente me ouvir e mudar, porque eu quero o bem dela. Não quero o meu orgulho, não quero me vingar da coisa que ela fez e restaurar a justiça universal para que fique... Cara, não é assim, né? Não é muito disso. Mas falar com calma, com paciência. E lutando para ir pela vida assim, querendo o bem das pessoas. Acho que eu já contei alguma vez para vocês, lendo um livro sobre um outro assunto, que era como falar em público. E o autor do livro, ele fala... Um exercício me foi ensinado há muitos anos por um sábio velho colega meu chamado Charlie. Eu estava murmurando sobre um cara que tinha se metido no meu caminho. Ah, esse cara não dá, o cara foi lá, eu queria fazer isso, ele fez outra coisa. Ah, que cara insuportável. Estava reclamando de alguém, né? E o Charlie colocou a mão no meu ombro e disse, sabe, ressentimento é como beber um veneno e esperar que outra pessoa morra. Isso é ressentimento, né? Se você for pela vida silenciosamente culpando, julgando, condenando os outros, cara, as tuas entranhas vão acabar uma catástrofe, um desastre, né? Toma mais um aqui, mais um veneno, mais outro. Falando de tal, aquele motorista do ônibus, mais um veneno, porque ele não parou, porque, né, meu chefe, vai o dia inteiro, né? Cara, tu vai terminar, o negócio aqui vai estar complicado, né? Tanto veneno que você tomou. E tem úlcera, né? Tem gente que tem problemas sérios, literalmente, por isso, né? Por essa coisa da ira com o mundo, com todo mundo, né? A coisa vai acabar mal. Por que você não tenta, ao invés de dizer bless you, para todo mundo que encontrar? Te abençoe, bless you. E por quê? Porque o inglês, quando é comum, quando alguém espirra, aqui a gente fala saúde, enfim, eu nem sempre falo, né? Mas o costume é dizer saúde. Lá o costume, em inglês, é dizer bless you. Tipo, vem de God bless you, que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê saúde, mais ou menos isso, né? O cara espirrou, que Deus te abençoe. Bless you. E acabou perdendo um pouco o God, saiu da história, né? Deus, ficou só bless you. Mas se subentende que é Deus, quem abençoa é Deus, né? Que Deus te abençoe. Bless you. E ele sugere então, por que em vez de ir reclamando, pô, fulano fez isso, interiormente fala, bless you. Nem exteriormente, mas interiormente. Deseja que Deus abençoe aquela pessoa. Bless you. E comenta o escritor do livro, eu fiz o teste. E os resultados foram surpreendentes.
Desejar conscientemente o bem para as pessoas na minha cabeça mudou a minha postura, minha conduta e minha experiência da vida. Ao invés de ir por aí resmungando, cheio de emoções negativas, eu me sentia mais alto, mais leve e mais feliz. Era como caminhar flutuando. Ao invés de evitar olhar nos olhos das pessoas porque eu estava pensando algo negativo delas e temia que elas o percebessem, eu me alegrava de cruzar olhares. E muitas vezes sorrisos mútuos começaram a aparecer. Achei muito sugestiva essa parte final. Se eu estou pensando mal de alguém, eu até evito olhar, porque inconscientemente, talvez, eu imagine que se a pessoa olha nos meus olhos, ela vai perceber, e eu não quero, que eu estou fazendo a caveira dela aqui dentro, né? Então, não quero gerar esse problema. Agora, quando eu estou pensando bem, estou rezando pela pessoa, estou pedindo a bênção de Deus para ela, acontecia isso. Ficava feliz, trocava, brotava um sorriso. Achei muito real isso daí, muito verdadeiro, né? Isso acontece, né? Eu estou olhando para a pessoa com carinho. Então, eu cruzo os olhares, não tem nada para esconder. Não, eu estou sentindo carinho para a pessoa, querendo o bem dela. Coisa bonita, né? Ir desejando bem para as pessoas. Não desejando mal, não... É um belo testemunho para a gente e muito prático, né? Muito imitável. Um anti-exemplo, pelo contrário. Um rapaz que eu atendia lá em Porto Alegre, foi fazer um curso lá em Roma de latim e grego. E é uma escola famosa que vem rapazes do mundo inteiro, ficam lá, só pode falar latim e grego, convivendo naquele lugar lá onde eles passam, né? E me falava esse rapaz, que hoje é um grande especialista em latim, que um problema era a falta de algum tipo de vocabulário, em concreto de palavrões. Porque ele dizia, padre, porque é muito importante quando você convive com um rapaz de 17 anos, os palavrões são muito importantes, os xingamentos são muito importantes. Você chega lá, o cara pegou tua pasta de dente e colocou no teu travesseiro e derramou não sei o quê, né? E tem que xingar o cara, você tem que precisar de alguma palavra mais forte, né? E a gente não tinha, o máximo que a gente tinha era que, em grego, que você seja flagelado, era o máximo que a gente tinha, né? Imagina ficar xingando em grego, né? Que tu sejas flagelado, né? Era o recurso que eles tinham. Eu achei engraçado, a gente nem se dá conta da importância dos recursos que a gente tem mesmo, os palavrões, né? Xingamentos têm a sua função, sobretudo em alguns contextos sociais mais específicos. Mas o ordinário não é bom ir pela vida desejando que as pessoas sejam flageladas ou atropeladas ou que morram, sei lá, torturadas de alguma maneira, né? Não, pela vida abençoando. Rezando, falando, que legal, abençoa, poxa, que teria essa pessoa aqui que eu, motorista, poxa, obrigado, hein? E agora, essa pessoa aqui, o porteiro, poxa, obrigado, que legal, essa pessoa cuidou disso e cuidou daquilo, a pessoa que me serviu ali o almoço, que bom. E assim, sabe? Esse espírito positivo, esse é o espírito cristão, que é difícil derrubar, que não, qualquer coisinha, me olhou torto, pronto, já ativou aqui a raiva. Não, Deus te abençoe, olha, vai com paz, Deus te abençoe, e beleza, né? E assim pela vida. É uma luta, então, humana e ao mesmo tempo divina. Para a gente terminar, poderíamos falar então desse quarto elemento, além essa flexibilidade, abertura, autocontrole e doçura, também fé, visão sobrenatural, essa união com Deus. Diz Isaías, o profeta, aqueles que contam com o Senhor renovam suas forças, Ele dá-lhes asas de águia. Correm sem se cansar, vão para a frente sem se fatigar. Não é à toa que é um fruto do Espírito Santo, porque muitas vezes sozinhos não conseguiremos. Precisamos acudir a Ele. Quando já a gente sente que está se levantando aquela tempestade, aquele incêndio, a ira. Então, acudir, rezar, pedir ao Espírito Santo, me acalma, né? Não deixe dominar pelo espírito da ira, que é o demônio, né? O espírito do mal, da destruição, o destruidor, né? Não, o espírito da mansidão, da bondade. Diz a Epístola aos Colossenses, portanto, como eleitos de Deus, santos e queridos, revestivos de entranhada misericórdia, de bondade, humildade, doçura, paciência. Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, toda vez que tiveres queixas contra outrem. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai também vós. Essa capacidade de perdoar, de lidar com as pessoas. A gente pode, né, e deve aproveitar essas coisas e vencê-las com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda de Nossa Senhora. Hoje é uma festa litúrgica, que é o aniversário da consagração da Basílica de Santa Maria Maior, primeira igreja dedicada a Nossa Senhora.
E diz a tradição que se deu por um milagre. Foi um patrício romano, que acho que era uma filha sua, que estava muito doente, ele rezou para Nossa Senhora, e Nossa Senhora curou a sua filha, e ele então quis, de alguma maneira, recompensar, fazer algo em honra a Nossa Senhora, e ele entendeu num sonho que era para ele construir uma igreja dedicada a Nossa Senhora. E o lugar que era para ele fazer isso, ele ia ver no dia seguinte, porque foi onde, dia 5 de agosto, que é hoje, onde apareceu um quadrado de neve, nevou só naquela parte ali de Roma. Em Roma já é bem difícil nevar, agora em agosto é só um milagre, porque lá é Ferragosto eles chamam, né? Agosto é o mais quente, é seco, é bem duro, assim, bem complicado, né? O mês mais duro de Roma é o agosto, pelo calor. Então é um bálsamo, né? Aquela pouco de neve, né? No calor, aquilo foi um negócio, né? É um símbolo bonito, né? Dessa doçura, suavidade de Nossa Senhora, essa presença materna, que uma mãe sabe lidar, né, com os efeitos do filho. Alguma vez perde a paciência, pode ser, às vezes, né? Às vezes acontece. Mas tem esse espírito, essa paciência tão grande, essa longanimidade, porque ama muito. E assim Nossa Senhora conosco, e assim ela também nos ajudará a ser cada vez mais com as pessoas à nossa volta. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.